Olá, eu sou Evelyn Gimenez Sanches, consultora esotérica, e hoje, domingo, o primeiro dia da semana, dia 15 de março de 2026, vamos ver através do tarô o aconselhamento para todos os signos do zodíaco e logo após daremos a mensagem para os aniversariantes da semana, quem está fazendo o seu ano novo pessoal com as runas, e em seguida responderemos a pergunta mental. Vocês mentalizem aí uma questão e o baralho cigano vai trazer aí a orientação. E no final encerraremos com uma mensagem do Oga. Vamos aqui começando, pelos signos. Vamos ver aqui com o tarô, ancorando a linha angelical, as 9 hierarquias, as 9 categorias angelicais. Em especial, vamos pedir aqui para Metatron, o criador angélico, do tarô, para envolver aqui as cartas do tarô, o caminho real, para ver o que os anjos aconselham para a gente essa semana. Vamos já começando a abrir aí a mandala astrológica com o tarô. Então vamos começando pelo primeiro signo da roda zodiacal, Áries. Os arianos, sai a carta do julgamento, um momento de resolver coisas pendentes do passado, uma boa semana para a comunicação, trazendo inspiração aí para os arianos, As questões familiares podem ser afloradas para serem decididas. E a dica para os arianos essa semana é realmente colocar os pingos nos is, decidir, trazer os assuntos que estão incomodando e conversar. É uma carta que tem uma regência de Arcanjo Gabriel. E a partir do momento que vocês têm essa inspiração, porque é uma carta mediúnica, Arcanjo Gabriel trazendo uma boa comunicação para vocês, as situações melhoram. Qual é a palavra-chave do julgamento? Colheita, merecimento, recompensa. É uma carta de melhora, é uma carta de liberação. Mas é uma semana que os arianos têm que se mexer, trazer as situações aí para serem decididas, principalmente questões do passado. Essa carta tem uma essência do passado. E vamos para Touro, os taurinos, sai a carta da Lua, outra carta do passado, A Lua é uma carta que traz para os taurinos essa semana uma certa sensibilidade, emotividade, para conseguir enxergar as situações além do que estão te mostrando, porque às vezes o que estão te mostrando pode estar embaçado. A palavra-chave da Lua é segredos, mistérios, o que está oculto. Então, é uma carta emocional, uma carta que pede que vocês se conectem com o seu Deus interior, porque essa semana, às vezes, as coisas podem não estar claras, situações instáveis, Então, tem que realmente tomar um pouco de cuidado. Se a situação não estiver clara, não entre. Também como julgamento que tinham os arianos, a Lua é uma carta de família, então assuntos familiares vêm à tona, assuntos com mulheres, E as pessoas podem estar instáveis de humor, então tem que tomar cuidado ao lidar com as pessoas, cuidar da parte psicológica, cuidar da parte emocional. E essa instabilidade que traz, essa meio escuridão, é por isso que é uma carta mais yin, Uma carta de ficar mais reservado, uma carta de ficar mais quietinho, Para as coisas começarem a clarear. Não haja no impulso. Se não está claro, não tá estável, não entre, certo?
Então é uma carta de magia, uma boa semana para fazer ritualística e sempre ficar observando e enxergar além do que estão te mostrando, porque às vezes o que estão te mostrando tem coisa por trás, certo? E vamos para o pessoal de Gêmeos, muito interessante, porque o pessoal o geminiano, né, regido por Mercúrio, e essa carta também é regida por Mercúrio, é uma carta domiciliada, né, a carta de Mercúrio na casa de Mercúrio, então traz uma boa comunicação. O mago é o número 1, traz inícios, né, traz um momento de iniciar projetos, de ação, de ir sozinho, mostrar suas habilidades, né? O mago, ele é habilidoso, então ele traz um equilíbrio aonde está desequilibrado, porque o mago, ele contém os 4 elementos naturais, fogo, terra, ar e água. Então, uma carta extremamente positiva espiritualmente, e é uma carta de Mercúrio, então uma boa semana para dialogar e trazer o convencimento para as pessoas, né? Então é uma carta excelente, né? Porque ele é o vendedor do baralho, então é uma carta boa para fazer sua divulgação, é uma carta boa para fazer o seu marketing pessoal, tá certo? Então é uma carta de proteção espiritual para começos, né? E para aprender aí a vender seu peixe. O diálogo é essencial essa semana para os geminianos. Então, sai a carta da comunicação na casa da comunicação. E vamos para o pessoal de Câncer, vamos para os cancerianos. Os cancerianos, sai a carta da Torre, né? A Torre é uma das cartas de corte que fala de imprevistos, cancerianos. Então, é uma semana que pode acontecer imprevistos. Então, não é vocês que planejam coisas fora, né, do planejamento. A Torre é o caso fortuito, a força maior, o imprevisto. Então, é um momento de ter o plano A, o plano B, ter uma cartinha na manga. Vocês vão ter o clique, o insight, a eureka, para perceber que às vezes aquilo tem que ir embora. Né? Então, às vezes tem que, né, vai perceber, vem de fora, mas vocês vão perceber. E também algumas coisas tem que ir embora mesmo. Às vezes o destino traz esses momentos para realmente a coisa ir embora. Então, trabalhar com aceitação. Ela é uma carta de desconstrução, de demolição. Ela é a carta da casa cair. O que não está sólido, o que não está bom, vai embora. Por isso tem que trabalhar um pouco mais com aceitação, né? Um pouquinho mais e deixar embora, né? Tá vendo aí que a situação tá indo embora, vocês não estão mexendo uma palhinha para ir embora, é a Torre, deixa embora, né? Um período de transição aí para os cancerianos. E vamos para os leoninos. Os leoninos, vai sair a carta da força, leoninos. Olha que interessante. A carta da força para os leoninos. E a imagem, né, da carta da força é um leão dominado, né? É uma mulher que ela abre a boca de um leão. Então, os leoninos com a carta do leão. Então, essa carta fala, o leão, ele significa os instintos, né? E a mulher, ela não mata o leão, ela controla o leão. Então, fala do quê? Fala de um período para controlar os instintos, nosso lado animal, a nossa agressividade, a nossa vontade de brigar, de xingar, de falar um palavrão. Então, momento de controlar isso, né? Ter sedução, estratégia, ser inteligente, né? Então, vê que a situação ali tá quente, não bata de frente, seduza. É uma carta que fala para seduzir mesmo, né? Para fazer esse jogo de cintura, né? Então, podem enfrentar situações de tensão? Podem. Mas se vocês forem sedutores, inteligentes e estratégicos, vocês conseguem dominar o dominador e controlar e fazer o que vocês querem. A palavra-chave da força é controle e retenção. Então, a situação está quente, a pessoa está ali, né, atiçada, não bate de frente, seduz. E vamos agora para o pessoal, né, de Virgem, né? Vamos para os virginianos. Sai uma carta de grande movimento aí, a roda da fortuna é uma carta que traz um momento de mudança para melhor, é uma carta de evolução, de trabalhar rapidamente, de trabalhar com praticidade. Ela traz sorte aí para os virginianos essa semana, traz bastante sorte. Então, mas todo momento de mudança, né, virginianos,
causa uma certa instabilidade, né? É uma roda, uma hora está embaixo, outra hora está em cima, uma hora está embaixo, outra hora está em cima. Então, como agir nesses momentos de mudança que causam instabilidade? Qual é a dica da roda? Se centra, haja como se você fosse um telespectador. Para quê? Para fazer a roda girar para o lado que você quer, para fazer a mudança ser a seu favor. Então, é uma carta que traz esse momento, a gente fala que é o destino em ação. Pega a sua experiência e coloca em prática rapidamente. É uma carta de evolução, né? De inícios transformadores, onde vocês têm a capacidade de pegar a sua experiência e rapidamente colocar em prática. E vamos agora para os librianos. O pessoal de Libra, sai a carta da Imperatriz, a grande mãe terrena do tarô. A Imperatriz traz fertilidade, né, para os projetos, traz expansão, traz crescimento, traz a sorte de aparecer os bons contatos. A Imperatriz é uma carta de bons contatos. A dica é realmente se aproximar de pessoas que valem a pena. Então, pessoas que acrescentem. Não perca tempo com pessoas que não acrescentam nada, né? Perca tempo com pessoas que acrescentem. E essa também, a palavra-chave é praticidade, que nem a roda aí da fortuna que tiraram os virginianos. A Imperatriz, no ciclo evolutivo do tarô, é o trabalho. Então, trabalhe com praticidade, se aproxime de pessoas legais, de pessoas que acrescentem, que é um 3, traz esse momento de crescimento. Uma semana de vocês se colocarem de uma forma inteligente, estratégica. A Imperatriz é uma carta de liderança, né? Então, lidere sua vida, coloque as coisas, né? Como você quer, fale, mostre para o que veio de uma forma inteligente, estratégica. E vamos agora para o pessoal de Escorpião. Os escorpianos, sai a carta 0, o louco. A carta de maior movimento do tarô, a carta que dá um pontapé inicial aí para o tarô, né? Ela que começa todo o caminho real, né? Que começa do louco e vai até o mundo. Então, uma carta que pede para os escorpianos se mexerem essa semana para coisas novas, uma carta de Urano, sair do clássico tradicional conservador e para coisa mais diferente, original, a coisa mais futurista, né? Então, ir para o caminho desconhecido, né? O louco, ele é o peregrino, o buscador, né? Ele que caminha, né? Então, ele usa o instinto, ele não planeja e vai. É uma carta de libertação de crises e situações de inseguranças e um novo caminho. É uma carta que pede leveza, é uma carta de prazeres, né? Então, trazer uma semana mais leve, mais alegre, mais feliz, né? E arriscar. Essa carta, ela pede risco. É 0, é instintiva. Vai, arrisca. O Deus interior vai estar falando com vocês para começar uma nova jornada. Começar do 0, mas se modernize, se atualize, né? É o louco, vai com instinto e libertar, trazer leveza, prazer. Vamos para Sagitário agora, sai a justiça. A justiça para Sagitário é uma carta de corte, né? Assim como os cancerianos tiraram a torre, né? Que é uma carta de corte, os sagitarianos tiram a justiça, que é uma carta que pede, né, para pesar, né? Olha lá, a dama da justiça aqui, ó, para pesar. Sempre aqui, ó, balancinha, pesar aqui. Essa situação, essa pessoa que eu tô convivendo vale a pena? Se não vale, ó, a espada, corta. E é uma carta de frieza, viu, sagitarianos? Não é para usar a emoção, é para usar a emoção, é para usar a razão. Ela é fria, é mental, é lógica, é racional. Então tem que se centrar, colocar ordem. Ela é a carta mais quadradinha do tarô. Ordem, regra, disciplina, né? Tudo que foi importante essa semana, documente, né? Nada de boca, nada falado, nada informal. Tudo documentado, tudo documentado. E é uma carta que oficializa relações, é a carta de honestidade, é uma das 4 cartas da moral e ética. Então as coisas têm que andar e esquece coração. Para cortar, né, para colocar ordem no galinheiro, que é a frase dessa, não pode ser muito emocional não, tá? E vamos agora para o pessoal de Capricórnio. Muito interessante também, pessoal de Capricórnio, porque sai uma carta de Saturno.
E o capricorniano é regido por Saturno. Então, o eremita, né? Eremita é Saturno, cai na casa de Saturno, cai domiciliada. Capricornianos, é um período de ir ali mentalmente para o passado, ver ali, é uma carta reflexiva, ver ali o que vocês fizeram, aonde vocês estavam no passado, onde vocês estão hoje e para onde vocês querem ir. O eremita no tarô, ele representa toda a nossa experiência de vida. Tudo que a gente estudou, tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente fez, a nossa experiência sendo colocada para fechar assuntos pendentes. Essa carta, capricornianos, é um 9. 9 é fechamento, né? E devagar, é uma carta de Saturno. Pode demorar, pode atrasar, então tem que ter paciência, tem que ter calma. Então, para fechar as coisas com sabedoria, né? É uma carta de isolamento, de não comunicação. Então, uma semana que vocês têm que ficar mais na de vocês mesmo, né? Fica mais na de vocês e vai fechando as coisas com sabedoria. Uma carta de estudo, bom período para estudar, né? É uma carta que fala de passado resolvido com sabedoria. A palavra-chave é sabedoria. E vamos para o pessoal de Aquário. Os aquarianos, sai a carta 5, olha lá, a carta do Papa. Esse 5 vai trazer um movimento de acordos, de conciliação, né? O Papa, ele é uma carta que ele promove a paz, ele promove o acordo, ele promove a conciliação e ele traz oficialização de relações. Espiritualmente falando, é uma das melhores cartas do tarô. Então, aquarianos, vocês vão ter uma grande proteção espiritual para mudar o que tem que ser mudado. O Papa, né, ele casa as pessoas, então oficializa relações também, traz um período de oficialização de relações. Então, uma carta extremamente positiva. Ele é o especialista do baralho. Então, aparecendo pessoas, se vocês vão resolver uma coisa muito pontual, pegue a pessoa que faz só aquilo, o especialista, né? O Papa representa o especialista. Então, uma carta de bênçãos, o Papa abençoando os aquarianos para esse 5 acontecer, para essa mudança acontecer, para sair do de mal e ir para o de bem, para promover a paz, os acordos e as conciliações. E vamos para o último signo da roda zodiacal, vamos para Peixes, os piscianos, muito interessante, que sai a última carta também do caminho real, sai o mundo. Então, para o último signo da roda zodiacal, que são os Peixes, sai a última carta do caminho real, o mundo, né? Piscianos, é uma carta de Júpiter que traz bênçãos, traz sorte. Se tem uma semana aí que tá assuntos meio desequilibrados, ela traz equilíbrio, porque ela, né, como mago, né, ela como mago que tiram os geminianos, ela tem os 4 elementos naturais, então traz esse momento de abertura, de sorte. Então, o mundo é um bom período para contato com o exterior, mas é uma carta que pede uma visão mais ampla das coisas, né? É o nome da carta, o mundo, é sair do quadradinho, sair do mundinho, ter uma visão mais ampla das situações, ter uma visão maior das situações. Então, equilibra, expande, né? Traz sorte, traz contato com além. O mundo fala para pensar não no rasteiro, né, para pensar no além. Então, é uma carta extremamente positiva. Aí, uma das melhores cartas do tarô é o mundo. Vamos para os aniversariantes da semana. Vamos lá. Quem está fazendo aniversário essa semana? Com Odin, o deus das runas. Todos os deuses nórdicos e todas as deusas nórdicas. Vamos lá. Vamos ver que runa que sai para os aniversariantes da semana. Sai a runa 24, né? A Otila, a Otel. A palavra-chave da Otila, a imagem dela, ela parece um alicatinho, né? O caractere rúnico, né? A inscrição única
A inscrição rúnica parece um alicatinho. O que o alicate corta? O excesso. O alicate corta a cutícula, é o excesso. Então, um período aí, vocês estão fazendo aniversário, de cortar os excessos, né? O que não está bom. Cortar hábitos ultrapassados, né? Essa runa fala disso, né? E essa runa fala bom período para cuidar da casa, fazer coisas sucessórias. Essa runa, ela é uma runa que fala do testamento, fala de sucessão, porque ela fala também do nosso DNA, né? A nossa família, né? E é uma runa que fala disso, de limpeza do que não serve mais, tá? Então ela fala de toda uma herança genética, espiritual, de ancestralidade, de antepassados, que vem à tona aí e limpando o que não serve, né? Então é uma runa boa para fazer ritual para os antepassados. A palavra-chave dessa runa é separação. Separe, corte o que não serve mais, tá certo? E vamos agora para a pergunta mental com o baralho cigano, pedindo o ancoramento de Santa Sara Kali, de todo o povo cigano, o povo do Oriente, o povo das estrelas. Vamos lá, vamos pedindo aqui, vai mentalizando aí uma questão pendente que vocês vão resolver essa semana, uma questão objetiva, tem que ser uma coisa pontual. E vamos ver aí que o povo cigano fala. Vai pensando, pensa firme, mas é uma questão só, uma coisa objetiva, tá? Vamos ver o que Santa Sara aconselha. Olha, sai a carta número 2 do baralho cigano, a carta dos obstáculos passageiros. Então, o próprio nome fala, obstáculos passageiros. Então, às vezes, vai ter que pedir um pouco de ajuda, a carta é o número 2, não tente resolver tudo sozinho, pode atrasar. Então, é uma coisa que demanda um pouco mais de trabalho, né? Ela resolve, né? Mas demanda trabalho. Uma outra coisa, vocês vão ter a sorte de quando buscar alguém para pedir ajuda, essa pessoa vai ajudar mesmo. Porque fala, essa carta, ela fala de sorte de saber dividir com quem realmente possa ajudar, né? Então, é uma carta que fala que vocês têm que persistir, vai resolver, mas às vezes não no tempo que né? Vai demorar. E divida, é o número 2, divida essa experiência que a pessoa, né, que você vai dividir vai ajudar. E agora vamos fechar. Tudo que a gente abre tem que fechar. O tarô dentro da mandala astrológica, ele abre muita energia. Vamos recolher com uma mensagem do Ogham. O Ogham, ele é um oráculo celta, irlandês, que os druidas usavam, que tem as árvores. Vamos ver que árvore que sai? Vamos ver aqui. Opa, sai a árvore número 23. Sai a madressilva. A madressilva, o caractere ogâmico, né? A inscrição ogâmica é como se fosse um anzolzinho, sabe? É assim. Então, é fazer um alinhamento de dentro para fora, né? Ela pede um alinhamento da mente, do coração e do corpo. Então, a dica da madressilva é isso, um alinhamento mental, emocional e corporal, né? E tirar de dentro para fora o que não serve mais. Essa árvore, a madressilva, ela é uma das 3 árvores que falam de afetividade. E aqui é a fraternidade, a irmandade, é ver o outro como irmão, é fazer para o outro o que vocês gostariam que fizesse para você, é ajudar o próximo, é o irmão, né? Fala da irmandade. Então é um amor diferente, é um amor de fraternal. Então fala para usar essa parte emocional. E para uma consulta mais completa,
Na consulta eu uso 4 oráculos, tá, gente? O tarô, o baralho cigano, as runas e o Oga. É uma consulta bem aprofundada, onde eu posso ajudar vocês em todos os setores, a gente mapeia todos os corpos. Então a consulta oracular é bem legal, é de 1h30, então é uma coisa que não é superficial. E também eu tenho um trabalho complementar, que é a limpeza espiritual profunda, onde eu entro dentro do campo áurico, alinho todos os centros de força, todos os corpos, e além disso, de mexer com a sua energia, eu potencializo os pedidos, o seu objetivo de vida, quais são seus projetos de vida, eu vou lá e potencializo. E eu tenho um trabalho para você que está fazendo aniversário essa semana. É o trabalho do seu ano pessoal através da numerologia pitagórica, para ver o ciclo numerológico que vai dar o tom principal, a tônica, a essência principal, tá? Então, numerologia é maravilhoso porque vai dar o foco e vai desse ano, né, do aniversário desse ano até o aniversário do ano que vem. Então, você vai ter a tua tendência numerológica de 1 aninho. E você que gosta de oráculo e quer aprender, quer fazer o que eu estou fazendo, eu sou oraculista profissional. Então eu dou curso profissionalizante de tarô, baralho cigano, runas e yoga. Tudo que você vê na consulta, se você quiser aprender, eu ensino. Aula teórica para aprender a simbologia, aula prática para unir as cartas. Então, cursos oraculares profissionalizantes. Consulta oracular, limpeza espiritual profunda e eu ano pessoal através da numerologia. Para marcar é 11 9 87 88 6000. Vou repetir o número para marcar: 11 9 87 88 6000. Vai lá nesse número, manda um áudio ou manda por escrito, que eu passo todo o detalhamento dos atendimentos para você. 11 9 87 88 6000. E nós temos as redes sociais. Nós temos o canal no YouTube, o Facebook e o Instagram. Qual é o objetivo das redes sociais? Postar logo cedinho o calendário espiritual, a energia espiritual do dia, o Deus, o santo do dia. E além disso, a gente vai postar o aspecto astrológico daquele dia. Como estão os astros, a energia astrológica do dia. Então vocês vão ver a parte espiritual do dia e a parte astrológica do dia. Então, canal no YouTube, Facebook e Instagram, Evelyn Jimenez Sanches. Vou repetir, entre nas redes sociais para saber a energia do dia. Evelyn Jimenez Sanches. E tenha uma excelente semana.